minha grande linha de interesse é a história cultural, né? Então, de 2014 para cá, foi uma crescente para mim, contato com a história cultural e com a história patrimonial, né? História e patrimônio, a relação história e patrimônio. No ano de 2014, houve um convênio do MINC, né, Ministério da Cultura, juntamente com a Fundebs e o IFAM, né, a Casa do Patrimônio de Alagoas, onde foi encomendado um levantamento preliminar de um inventário chamado INRC, Inventário Nacional de Referências Culturais, onde eu fui convidada, né, pela professora Arizete para trabalhar numa das equipes, uma das 3 equipes. O estado de Alagoas foi dividido em 3 equipes, nós ficamos com o sítio 3, que era Maceió e Grande Maceió. Então, toda a orla lagunar, de Barra de Santo Antônio a Barra de São Miguel, né? Essa era a nossa grande região de pesquisa, 11 municípios. E nesse momento, né, da pesquisa, a gente começou a perceber a dificuldade que era a prática, né, a prática cultural do Xangô alagoano, ou seja, do candomblé alagoano, entrar como um patrimônio cultural de Alagoas. Na verdade, o que acontece? No início da pesquisa, não havia um entrosamento mesmo, né, em relação à temática. Então, a partir do segundo momento, né, entra um novo pesquisador na equipe de trabalho, né, o Carlos Fonseca, a gente chama de Cadu. O Carlos Fonseca entra na pesquisa e como ele, o tema dele, né, de TCC foram os espaços de expressão do Xangô alagoano em Maceió. Então a gente teve um momento de reformulação mesmo dessas questões dentro da equipe de trabalho. Eu, como pessoa iniciada em candomblé, né, e enquanto pesquisadora, juntamente com ele a gente vai começar um alinhamento aí com os demais pesquisadores em relação aos terreiros. Uma certa desconstrução, uma certa desmistificação do que seria estar dentro de um terreiro. E aí, enfim, a partir desse momento a gente começa a focar na equipe de trabalho, a visita aos terreiros e as expressões, as celebrações dos terreiros nas vias públicas de Maceió. Primeiramente, por que de 2012 para cá a gente vem acompanhando uma crescente dificuldade das pessoas que promovem a cultura afro em Maceió, e juntamente com os terreiros, uma crescente dificuldade de ocupar aquele espaço, que é a orla do Pajuçá, né? De 2012 para cá, 2012 foi instaurada uma lei que coloca a festa, né, as saudações à Rainha do Mar, né, Iemanjá, dentro de um calendário oficial de Maceió. Porém, por diversas vezes eles têm entraves políticos para conseguir a efetivação da festa. Entre diversos problemas que a gente pode analisar, como questões estruturais, a dificuldade de estabilizar mesmo a festa, né? A festa profana, ou seja, estrutura de palco, estrutura para que se desse as expressões culturais afro-alagoanas. Existe uma outra questão, que é a disputa religiosa pela ocupação do espaço. Tá? A gente viu crescentes ataques, né, na verdade, ao Xangô, nessa onda conservadora que a gente está vendo acontecer, né? E principalmente disputas para que se houvessem outros eventos religiosos que não de matriz africana no mesmo dia. Ou seja, o 8 de dezembro é um dia sagrado para os terreiros, eles vão para a praia tendo festa ou não tendo festa, tendo estrutura de palco ou não tendo estrutura de palco, sabe? Isso não é a grande questão. A título de exemplo, nos anos de 2012, 2013, né, houveram problemas em relação
na verdade, alegaram né, nos órgãos competentes que a festa deixava muita sujeira na orla da praia, por exemplo. Então, assim, é sempre uma coisa mascarada. A gente fala de um racismo institucional, né, de um não reconhecimento, de uma não visibilidade. E aí essas questões foram me levando à pesquisa. Né? Precisava conversar mais com as pessoas tanto que puxavam a parte da expressão cultural, né, do palco, quanto as pessoas dos chamôs que levavam seus xirês para lá. E nessa minha busca, eu dialoguei com diversas pessoas, houveram diversas entrevistas onde muitas das coisas que aparecem é isso. Assim. Eles não deixam claro que a gente está proibido de fazer a festa, porém, todo ano a gente tem problemas para conseguir instalar a festa. Às vezes a gente precisa, um sacerdote uma vez falou comigo, a gente precisa ter tranquilidade e paz para poder lidar com o orixá. Então eu não quero estar envolvido com a parte burocrática, sabe? Eu só quero chegar lá na hora do sagrado, fazer o xirê, louvar Iemanjá e depois a vida que segue e a festa que segue, né? Então essas questões me levaram à pesquisa, porque o patrimônio afro-alagoano, para mim, é uma coisa que não necessariamente... Não é isso que eu quero dizer. O patrimônio afro-alagoano, para mim, muitas vezes, ele é invisibilizado. Eu vejo ele como invisibilizado dentro dos processos burocráticos mesmo, para poder não só reconhecer, né? Não é só uma questão de reconhecimento, existe. É uma questão de reconhecer e fomentar a política pública para que seja possível, né? Fomentar, apoiar de fato, ter estrutura de fato. Muitas casas vêm do interior, por exemplo, sabe? Vem gente do interior com suas famílias todas e não tem uma mínima estrutura, né? Então, assim, essas questões me levaram a buscar e a tentar rever as questões que envolvem o 8 de dezembro nos seus diversos viés. Diversos pesquisadores vão tratar a questão do negro na história, do negro na memória, e agora, né, também a gente revendo a questão das novas, da expansão da história, né? O José de Assunção Barros vai nos ajudar muito nesse sentido, porque ele vai falar um pouquinho sobre como que na atualidade a gente consegue, há necessidade, né, na verdade, da gente chegar em diversas outras formas de explorar fontes e de fazer leitura das fontes e de ter contato com a realidade, né? Então, o lugar social do historiador, como o Michel de Setor já colocou, mas para além disso, né, as novas perspectivas, né? E a necessidade da gente chegar aonde não estava chegando. A questão do patrimônio negro em Alagoas, para mim, é isso. É um lugar onde a gente não estava conseguindo chegar, né? Então, a Bia Marpim, né, o mestrado dela em Sociologia, ela vai falar dessa rede alagoana de promoção da cultura afro-alagoana, né? Outro estudo que é essencial é o estudo do Jefferson dos Santos, né? Ele de formação aqui, né? Formou na UFAL, mestrado e doutorado fez em São Paulo, a tese de doutorado dele fala justamente disso, onde está o negro, né, na historiografia alagoana. E aí ele vai falar isso, assim, que independentemente de muitas vezes os clássicos da historiografia alagoana colocar o negro como no passado, uma questão de memória somente, a gente tem a necessidade de atualizar, de colocar o negro na história de Alagoas hoje, né? Então é mais ou menos nesse sentido, assim, trabalhar história, memória e patrimônio afro-alagoano na atualidade. Enfim, inclusive eu gostaria de fazer um chamado, né, aos pesquisadores, fotógrafos, as pessoas que sempre contribuem, né, com o registro da cidade do 8 de dezembro. Isso eu consegui acompanhar um pouquinho e fazer um chamado tanto para compor, né, para
chegar junto no 8 de dezembro e novamente fazer os registros, como no dia 15, no outro sábado, 15 do 12, a gente está organizando, eu juntamente com o Roger Silva, fotógrafo, Letícia da comunicação, nós estamos organizando uma exposição fotográfica, né, sobre o 8 de dezembro. Então é isso, assim, caso queiram e possam compartilhar, contribuir com esse trabalho, essa é a nossa missão, assim, um pouco de feedback, né, para as pessoas de terreiro que querem se ver também na história e na memória alagoana.